Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal mantém validade da delação da JBS e o ministro Edson Fachin na relatoria do caso. Estudo inédito aponta a média salarial em todo o país dos professores da rede pública de ensino. Os detalhes você vai conferir com a gente a partir de agora, aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Um estudo inédito apresentado pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, apontou a média salarial dos professores da rede pública de ensino em todo o país. E isso vai servir de base justamente para uma discussão mais ampla sobre o piso da categoria. Quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Como é que é essa média aí? Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Os professores da educação básica da rede pública federal, estadual e municipal ganhavam, em média, um salário de R$ 3.300 em 2014. O menor salário é dos professores da rede municipal, que ganhavam um pouco mais de R$ 3.000 para uma jornada de 40 horas semanais. Os dados são de um estudo inédito do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Segundo o levantamento, a maior remuneração média é dos professores da rede federal de ensino, que atuam principalmente no ensino médio, com uma média de R$ 7.000. Os professores da rede estadual ganham em média R$ 3.4 mil. Na rede privada, a média de salários é de R$ 2.500. De acordo com esse levantamento, existem 2 milhões de professores em todo o país. A remuneração deles foi obtida pela combinação de dados do Censo Escolar e de dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social. A metodologia considerou a média das remunerações mensais, compostas por salários, adicionais, bonificações e gratificações, mas sem incluir o 13º salário. Segundo o INEP, o estudo servirá de base para um debate nacional com as redes de ensino sobre a remuneração média dos professores em exercício na educação básica. As informações poderão contribuir, por exemplo, para discussões sobre a carreira dos professores. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, o presidente da República, Michel Temer, ele segue na viagem internacional. Hoje está na Noruega, que é o principal financiador do Fundo da Amazônia. Durante esta viagem hoje, no cumprimento das agendas presidenciais, Temer ressaltou que a economia brasileira voltou a crescer e fez todo um discurso em relação a essa confiança para o mercado brasileiro. Ele que está em busca de investimentos para o país. Quem tem os detalhes é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Bom, o presidente Michel Temer pediu a investidores noruegueses que façam parte do momento próspero pelo qual passa o Brasil. A declaração foi feita durante evento organizado pela Associação dos Armadores da Noruega. O Brasil está deixando para trás a crise, segundo o presidente, que citou ainda a agenda de reformas para a retomada do crescimento. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. Para o Brasil, devo dizer aos senhores e às senhoras, este é um recomeço. E queremos que os investidores noruegueses façam parte deste momento muito saudável, muito próspero que estamos realizando no nosso país. Temer destacou os benefícios de se investir no Brasil. Disse que o país tem hoje quase 206 milhões de habitantes e uma grande fonte de oportunidades, como, por exemplo, nas áreas de energia, agrícola e industrial. A Noruega é o principal país financiador do Fundo Amazônia, com repasses de 2,8 bilhões de reais. E atualmente há 89 projetos no âmbito do Fundo Amazônia, em áreas como o combate ao desmatamento, regularização fundiária e gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Rosiane.
Obrigada, Daniele Popov, que daqui a pouquinho volta com outras informações. Em relação à economia, hoje, inclusive, um motivo de comemoração no governo sobre dados econômicos foi a projeção feita pelo Banco Central de uma inflação menor, ou seja, redução da inflação no país, algo que todos nós vamos esperando no dia a dia, justamente porque isso impacta diretamente no nosso bolso. Agora, voltando a esta questão da pauta ambiental, eu aproveito para a gente tratar de um outro assunto, que é nos corredores internacionais do poder, e quem vai contar para a gente é Carolina Pimentel, da Agência Brasil, porque a gente lembra que ocorreu desde o fim de semana aquele incêndio em Portugal e tem provocado ali uma tragédia mesmo, um incêndio que já deixou mais de 60 mortos, mais de 200 feridos. E a pergunta que ficou agora, Carolina, é quais são as medidas que estão sendo adotadas pelas autoridades do poder público? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Como você disse, esse incêndio florestal em Portugal teve início no sábado. As autoridades portuguesas informaram hoje que conseguiram controlar as chamas em Góis, no distrito de Coimbra, que era o último foco do incêndio florestal, que teve início no último sábado na região central de Portugal. Como você disse, 64 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas nesse incêndio, considerado o maior da história de Portugal. Agora, com as chamas, com o fogo sob controle, as autoridades informaram que vão começar a buscar informações para saber como o fogo, como esse incêndio começou. E o Ministério Público de Portugal, ele abriu uma investigação para esclarecer as causas e as consequências desse incêndio. E essa investigação está sob sigilo, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Os detalhes de todo este assunto você pode verificar no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente vai até a TV Brasil, a redação da TV Brasil em São Paulo, conversar com Vanessa Casalino, porque é o seguinte, apesar de todo o trabalho e todo o esforço do governo para o combate ao tráfico ali naquela região central de São Paulo, os dependentes de crack voltaram para a antiga área da Cracolândia. Vanessa, como é que está essa situação agora aí em São Paulo? Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, a Cracolândia mudou de endereço mais uma vez. Lembrando que ontem, dia 21, aquela primeira operação da Prefeitura que retirou os usuários de drogas da Rua Helvétia, na Cracolândia Antiga, completou um mês. Depois dessa operação, os usuários migraram para um novo endereço, a menos de 400 metros dali, a Praça Princesa Isabel, que hoje amanheceu vazia. Isso porque a Prefeitura iniciou na noite de ontem mesmo a limpeza do local e hoje a praça estava livre para a circulação de pessoas. Só que com isso a Cracolândia de novo migrou para um outro endereço. Agora os usuários estão na Alameda Cleveland, em frente à estação de trem Júlio Prestes, uma localização mais próxima do antigo local, como você disse aí no começo. Por lá já está tudo ocupado de novo, há usuários e também barracas. Só que dessa vez a Prefeitura diz que nada tem a ver com a mudança, que os usuários saíram da Praça Princesa Isabel por vontade própria. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que está apurando o motivo desse deslocamento. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana também dizem que não determinaram a saída dos usuários da praça. Agora, segundo o secretário de Governo da Prefeitura de São Paulo, Júlio Semeghini, a mudança é uma reação do tráfico às ações da Prefeitura na região. Isso porque na Praça Princesa Isabel, segundo ele, estava difícil para o tráfico manter as barracas, que é onde se dá a venda de drogas. O secretário afirmou que a Prefeitura vai continuar agindo na nova Cracolândia, agora na Alameda Cleveland, para dificultar a instalação das barracas e também para dificultar o tráfico de drogas. Lembrando que o prefeito de São Paulo, João Dória, não está na cidade, está em viagem ao exterior, Rosiane. Vanessa, não sei se você consegue me ouvir agora, mas só para lembrar, inclusive, toda a polêmica em relação a este assunto, né? Teve aquele imbróglio em relação à internação compulsória, aí também teve outras medidas de apoio em relação aos usuários de crack, com aquelas instalações de unidades para que eles pudessem tomar banho na rua. Só relembra para a gente um pouquinho aí, porque realmente essa história vem aí se prolongando e cada dia, como a gente diz, cada dia com sua agonia, né?
Exatamente, Rosinha, é bem do jeito que você colocou. Ontem, uma dessas barracas que fazia o atendimento, uma instalação, havia sido tirada do local ali nas regiões de onde hoje está a nova Cracolândia e hoje a prefeitura já reinstalou este local para atendimento. Agora ele fica mais próximo dessa nova Cracolândia, dificultando também o acesso. Mas a prefeitura reafirmou que vai continuar com esse programa, vai continuar com essas ações também para oferecer ajuda a esses usuários, os que quiserem então poderem recorrer à saúde pública para se tratarem. Essa é a ideia da prefeitura. A prefeitura também reafirma que vai continuar com esse projeto, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino, diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo. Agora a gente vai a outra redação da TV Brasil, desta vez no Rio de Janeiro, conversar com Maurício de Almeida sobre vários assuntos, Maurício, e assim, um dos que chamaram muita atenção hoje diz respeito justamente à situação crítica nos presídios do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, uma pesquisa feita pelo Ministério Público em parceria com o Instituto Igarapé constatou que entre 2010 e 2016, 442 presos morreram aqui no Rio de Janeiro por causas diversas, doenças, assassinatos, inclusive suicídios. Só esse ano, 114 presos já morreram aqui no Rio de Janeiro. Um problema que é agravado por causa da superlotação nos presídios do Estado. Para se ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem uma capacidade penitenciária para abrigar 28 mil pessoas, mas atualmente 51 mil presos estão nas penitenciárias aqui do Rio de Janeiro, ou seja, um déficit de 23 mil vagas. Ou seja, é muito difícil ressocializar alguém numa situação dessa, né, Rosiane? Pois é, Maurício, e em relação também a esses outros assuntos que você tem aí, e que chama atenção para essa questão dos corredores do poder nessa área de polícia, justiça, presídio, enfim, é aquele caso, a Marildo, a Justiça Militar, fez uma audiência em relação a isso. Eu não sei se você já tem os dados em relação a essa audiência de hoje. Rosiane, a audiência ainda está acontecendo, são 4 PMs que estão sendo julgados por tentarem aliciar uma testemunha do caso. Eles tentaram convencer essa testemunha a prestar um depoimento dizendo que o sumiço do pedreiro Amarildo tinha sido provocado por traficantes. Para quem não lembra do caso, o pedreiro Amarildo morava na Rocinha e desapareceu em julho de 2013. Depois o corpo dele nunca foi encontrado, mas a polícia acabou chegando na investigação, descobrindo que os policiais militares tinham executado Amarildo. Tanto que 2 desses policiais que estão sendo julgados hoje já foram condenados pela tortura, o assassinato e o desaparecimento do corpo do pedreiro Amarildo. Um foi condenado a 13 anos e 7 meses e outro a 10 anos e 7 meses. O julgamento de hoje deve terminar até o fim da noite e amanhã, se tivermos essa conclusão do julgamento, podemos dar a informação aqui no Corredores do Poder. Rosiane. Maurício, ainda não vou te deixar ir embora não, porque assim, a gente tem falado muito aqui sobre a questão da crise financeira nos cofres públicos aí do Rio de Janeiro, e hoje teve inclusive reunião dos servidores com o governador Pezão, justamente para poder discutir um calendário de pagamentos, né? Ontem mesmo você lembrava aqui pra gente desde quando tem salário atrasado, não pagamento de 13º. Desta reunião de hoje, saiu alguma sinalização, algum acordo? Saiu uma sinalização ruim. O governador Luiz Fernando Pezão recebeu pela primeira vez desde o início da crise a comissão de servidores e disse que não tem o menor prazo para conseguir colocar em dia as contas do Estado. Depende apenas para colocar em dia da aprovação do pacote de recuperação fiscal que ainda não foi assinado pelo presidente Michel Temer. Pezão disse ainda que nem sabe se vai conseguir concluir seu governo. Isso num dia de crise aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro, já que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que era um aliado de Pezão, que faz parte também do PMDB, fez duras críticas ao governador. Disse que ele é despreparado e incompetente e não tem condições de negociar com o governo federal a aprovação desse pacote de recuperação fiscal. O Pisciani disse, inclusive, que deve pedir talvez o impeachment ou tentar uma intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, caso esse pacote de recuperação fiscal não seja aprovado rapidamente. O curioso é que, até então, Pisciani e Pezão estavam alinhados. Pisciani, inclusive, no mês de maio, como nós anunciamos aqui no Corredores do Poder, rejeitou 8 pedidos de impeachment, abertura de processo de pedidos de impeachment para Pezão na Assembleia Legislativa do Estado. Atualmente, 3 pedidos estão lá prontos para serem colocados em votação, mas o Pisciani também não colocou a abertura desses inquéritos. Ou seja, ele criticou, acho que mais mesmo, para tentar pressionar o presidente Michel Temer para assinar logo esse pacote de recuperação fiscal. E como você viu, Rosiane, hoje aqui a redação está toda em clima de festa junino aqui no Rio de Janeiro.
Pois é, Maurício, eu tô vendo aí, assim, o brasileiro, mesmo quando tá no sufoco, a gente tem, né, esse dom de conseguir arrumar algum canto, alguma forma de se divertir. Tá linda aí a redação com as bandeirinhas, mas olha, esse clima junino não está somente aí na redação do Rio de Janeiro, não, viu? Aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional, na verdade, tanto na Câmara como no Senado, o clima é de festa junina. Não tem as bandeirinhas, não tem os enfeites, os balões, mas o fato é que os parlamentares já foram embora para as bases. Aqueles que são de regiões ali tradicionais de festejos juninos, então foram aproveitar a festa em suas bases eleitorais. Mariana Jungmann esvaziou geral. Aqui, aliás, a gente já vinha cantando essa pedra desde o início da semana, né? Hoje esvaziou geral. É verdade, Rosiane. Boa noite. Boa noite. Ao longo da semana, a gente percebeu que não tivemos votações polêmicas, relevantes, só questões que tivessem assim, consenso, que permitissem votações simbólicas, que não dependessem de quórum qualificado, porque as duas casas já estavam esvaziadas dos parlamentares. Nessa época do ano, olha, especialmente os parlamentares do Nordeste, é muito comum eles irem embora para os seus estados para acompanhar os festejos juninos no interior dos estados. E aí, aqui é normal, todo mundo já sabe que em junho a gente tem menos parlamentares na casa mesmo. Mariana, eu estou vendo aí essas imagens, quem está nos acompanhando pela televisão, essas imagens foram feitas por você mesma, né, Mariana Jungmann? E aí mostra o Salão Verde, o acesso aos corredores que levam até as salas das comissões, o Salão Azul, que é onde fica o Senado Federal. Então vocês viram que dava até para montar um arraial aqui com fogueira e tudo, porque é absolutamente vazio. Aliás, Maurício falou das bandeirinhas lá, a gente também coloca bandeirinhas aqui nos comitês de imprensa nessa época do ano. É verdade, o nosso já teve a festa junina dos jornalistas também aqui, mas ó, gente, antes que alguém questione, já que está aqui dentro, né, com o nosso dinheirinho de cada um jornalista que traz tantas bandeirinhas. Todo mundo traz sua colaboração. Traz a sua colaboração e é só no comitê de imprensa mesmo. Só mais uma coisa, Mariana, em relação a essa pauta que realmente estava inexistente hoje aqui, mas teve ainda assim, na Resistência, uma audiência pública que era justamente para tratar de atividade física. Dessas propostas, Rosiane, que tentam ajudar, mas que podem acabar atrapalhando mais, viu? Eles estavam, os deputados se reuniram numa comissão aqui na Câmara hoje para discutir um projeto que pretende colocar que todas as academias de ginástica tenham obrigatoriamente um posto médico para socorrer em caso de parada cardíaca, né? Aquele mal súbito que o aluno da academia possa ter, mas os donos das academias de ginásticas disseram que isso pode aumentar muito os custos e aí vai acabar causando o efeito inverso, né? Porque vai ficar tão caro fazer ginástica que as pessoas vão acabar não fazendo e aí você vai ter mais problemas cardíacos na população por causa disso. A gente vai trazer este assunto depois para vocês também, até para saber a sua opinião, você que está nos acompanhando. No próximo bloco, a gente continua no noticiário, desta vez trazendo informações sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de dar validade à delação da JBS. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre este bloco falando sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito da validade da delação da JBS. Agora há pouco já houve maioria e já houve decisão, portanto, no Supremo Tribunal Federal para que seja mantida a validade da delação dos empresários da JBS e que também o ministro Edson Fachin continue na relatoria. Quem tem detalhes acompanhou essa sessão durante a tarde, a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Bem, Rosiane, como você disse, a maioria dos ministros votou a favor, 7 ministros votaram a favor da validade dos acordos de delação premiada da JBS e também pela permanência do ministro Edson Fachin como relator desse caso. Edson Fachin que homologou esse acordo de delação da JBS. A maioria dos ministros da Corte entendeu também que a competência para homologar acordos de delação premiada
cabe somente ao relator do caso e não ao colegiado do STF, como, por exemplo, o plenário ou uma das turmas. Então, votaram a favor dessa validade o relator Edson Fachin e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Faltam votar os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente Carmen Lúcia. O julgamento foi suspenso agora no final da tarde, vai ser retomado na próxima quarta-feira. Agora, a sessão de hoje, ela teve momentos de tensão, com debates acalorados entre os ministros. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, por exemplo, tiveram uma discussão. O bate-boca ocorreu quando Gilmar Mendes questionou se o plenário do STF poderia analisar a validade da homologação se ficar comprovado que houve um acordo prévio da Procuradoria-Geral da República com o empresário Joesley Batista para a gravação da conversa com o presidente Michel Temer. Aí, nesse caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele defendeu que o acordo não pode ser revisto e argumentou que se os delatores cumprirem as cláusulas, previstas no acordo, a delação não pode ser anulada. Vamos ouvir esse momento aí da sessão. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então, eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito. Mas essa é a opinião de Vossa Excelência. Deixa outros votarem. Sim, mas está todo mundo votando. Claro. E respeite os votos dos outros. E por falar, claro, estão sendo plenamente respeitar o voto dos outros. Estou ouvindo Vossa Excelência. Inclusive, foi Vossa Excelência que ontem suscitou. A questão não é só essa. Temos outras considerações. E, em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Agora, não pode ser, acho que vou perder, então vou embora. Não, estamos discutindo. Bem, o STF, ele teve esse julgamento sobre a validade, foi motivado por um questionamento feito pela defesa do governador de Mato Grosso do Sul, que é citado, Reinaldo Azambuja, que é citado nos depoimentos dos executivos da JBS. Como eu disse, aí o julgamento foi suspenso hoje e vai ser retomado na próxima semana com os votos dos demais ministros do STF. Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente sempre lembrando que os detalhes estão todos lá na página agenciabrasil.ebc.com.br. Você consegue conferir, inclusive, ali com muito mais riqueza de detalhes, passo a passo durante a tarde esse julgamento, como foram as manifestações de todos os ministros que já votaram até agora. Agora a gente volta a conversar com Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque ela vai explicar para a gente uma outra operação policial, desta vez com foco em ex-dirigentes da área de saúde aqui do Distrito Federal e suspeita de fraude em contrato com a Cruz Vermelha. Como é que é essa história, Jéssica Gonçalves? Rosiana, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram hoje 3 mandados de prisão no Rio de Janeiro e 9 de condução coercitiva aqui em Brasília. Entre as pessoas que foram levadas para prestar esclarecimento estão o ex-secretário de Saúde do DF, Joaquim Barros Neto, e o ex-secretário adjunto de Gestão da Secretaria de Saúde, Fernando Antunes. Outros integrantes da equipe da Secretaria, na época, também prestaram depoimento hoje. A operação investiga irregularidades em contratos firmados na área de saúde, ainda na gestão do ex-governador do DF, José Roberto Arruda. Entre os crimes estão a dispensa de licitação, uso de documento público falso, peculato e lavagem de dinheiro. Os envolvidos são acusados de favorecer ilegalmente a organização social Cruz Vermelha de Petrópolis nas licitações para administrar as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento de 2 cidades aqui no Distrito Federal. A fraude custou, na época, R$3.400.000, que significa um rombo de mais de 9 milhões de reais em valores atualizados, de acordo com informações do Ministério Público. Os serviços da Cruz Vermelha, que foram contratados pela Secretaria de Saúde do DF, nunca foram executados. Rosiana. Obrigada, Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. A gente volta a conversar com Carolina Pimentel sobre outra investigação, justamente com suspeita de corrupção. Desta vez, uma ação conjunta de Controladoria Geral da União, das Polícias Rodoviária e Rodoviária, da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que verificou ali justamente a suspeita de fraude, de agentes que, em vez de aplicarem multas naquelas pessoas que estavam infringindo as normas de trânsito, eles cobravam propina. Carolina Pimentel, teve gente presa, né?
Sim, Rosiane, 19 pessoas foram presas. 15 policiais rodoviários federais e 4 empresários, eles foram detidos preventivamente no Triângulo Mineiro. E eles são suspeitos de cobrar propina para não aplicar multas ou apreender os veículos de motoristas que cometiam aí irregularidades em rodovias da região. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram no ano passado e apontaram que esses policiais rodoviários, eles pediam propina para os motoristas para não multá-los. Já os empresários e os comerciantes são suspeitos de obter vantagens na relação com os policiais rodoviários como prioridade na hora de atender a um acidente ou uma ocorrência. A Controladoria Geral da União participou dessa operação, analisando a movimentação financeira e a evolução do patrimônio dos investigados. Esses presos foram encaminhados para a Polícia Federal em Uberlândia e vão ser indiciados pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. As penas podem chegar a 15 anos de prisão, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, são muitos os casos, né, de corrupção investigados e não é coisa só aqui no Brasil, não, é mundo afora, tanto que a diretora do FMI manifestou, inclusive, preocupação em relação ao impacto da corrupção com a economia mundial. Mariana Jungmann viu esse depoimento da diretora. O que foi exatamente esse foco dessa preocupação dela, Mari? É isso mesmo, viu, Rosiane? Christine Lagarde, a diretora do FMI, ela citou hoje a corrupção e a evasão fiscal como entre os grandes males que o mundo deve combater, que prejudicam a economia global. Ela falou isso num discurso em Valência, na Espanha, e conclamou o mundo a lutar contra isso, citando que isso causa um efeito dominó na economia que deixa as pessoas mais descontentes e sofrendo mais. A Christine Lagarde, sobre evasão fiscal, né, que nada mais é do que você sonegar imposto no seu país enviando dinheiro para outros países. Sobre isso, ela disse que faz com que aumente a dívida pública e diminua o investimento em educação, saúde e outros serviços públicos. E aí lembrou também que isso afeta as pessoas mais vulneráveis, viu, Rosiane? É, porque a gente vê justamente o que isso termina abalando os cofres públicos e, consequentemente, os serviços públicos. Aí a gente traz para o Brasil e só lembra a situação do Rio de Janeiro, por exemplo. Exatamente. Mas a gente continua acompanhando tudo, trazendo os detalhes para vocês. A todos um ótimo São João. Eu volto na próxima semana, porque eu estarei em gravações do outro programa Conversa com Rosiane Kennedy. Mariana Jungmann assume o comando aqui nos próximos dias. Boa noite, bom São João. Boa noite, Rosiane. Eu te espero amanhã.